Tempo de liderança. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, faço a utilização na tribuna no dia de hoje para debater aí essa crise política que teve um grande debate nas últimas semanas relacionado ao preço dos combustíveis no país. Esse é um debate que acontece há muito tempo e o presidente da República lançou um desafio aos governadores dos estados, dizendo que ele zeraria os impostos federais caso os governadores zerassem o ICMS nos combustíveis. É lógico que o governo fez isso, o presidente da República fez isso até de maneira irresponsável, instigando as pessoas de que isso seria possível, mesmo ele apresentando tantas reformas, porque sabe que isso é inviável em relação aos estados. E agora eu tenho aqui uma prova concreta do erro do governo e eu lanço agora um desafio ao presidente da República, deputado Erundina, porque ele foi pego um batom na cueca, foi pego na mentira documental, não são mais palavras ao vento. Eu torço para que o governo dê certo, voto as medidas que entendo ser corretas, não sou defensor de nenhum extremo, mas as verdades precisam ser ditas e as pessoas não podem ser enganadas. Nós devemos nos unir pelo país e não criar esses factoides. Pois bem, em 2017, o governo Temer editou um decreto aumentando a alíquota dos combustíveis no país. Eu entrei com uma ação na justiça, deputado Perondi, porque, na minha opinião, o aumento da alíquota por decreto é ilegal. Tanto porque não respeita a Constituição no que diz respeito que aumento de imposto tem que ser feito por lei, como não respeita a quarentena. Ganhei uma liminar a nível de Brasil, deputado Rubens Bueno, derrubando o aumento feito por decreto pelo governo Temer. Posteriormente, o governo Temer derrubou essa liminar e o processo continuou correndo. O processo foi excluído por um erro do magistrado de primeira instância, um erro formal, confundiu os processos. E eu apresentei um recurso mostrando que houve um erro formal. E agora, o juiz pediu para ouvir o governo Bolsonaro. Pasmem os senhores. Agora, o governo Bolsonaro, através do chefe da AGU, Advocacia Geral da União, apresentou uma lauda com 60 páginas defendendo o aumento da alíquota dos combustíveis do decreto feito pelo Temer. É isso mesmo, datado agora de dezembro, o atual governo, com 60 páginas, dizendo que não tem condições de manter as suas obrigações financeiras, caso caia o aumento dos combustíveis feito pelo Temer e que agora está sendo defendido pelo governo Bolsonaro. Existe no termo jurídico, dentro da jurisprudência, um termo que diz o seguinte: venire contra factum próprio. É uma coisa meio estranha, mas isso diz que quem participa de um processo não pode ter posições contraditórias sobre o mesmo assunto. Não pode se posicionar de uma maneira no processo jurídico e para fora ficar fazendo bravatas, enganando as pessoas. E o desafio que eu faço agora ao governo é: retire a defesa que quer manter o aumento do preço dos combustíveis, que está prejudicando tanto a nação brasileira e o setor produtivo. Basta o governo Bolsonaro reconhecer que o decreto editado pelo governo anterior é ilegal
e não referendar esse aumento na alíquota do preço dos combustíveis. É documental o que eu estou dizendo aqui. O governo se manifestou oficialmente, ou no mínimo, o que o presidente precisa fazer é demitir o chefe da AGU, demitir a sua equipe jurídica, que acaba de apresentar 60 páginas na Justiça Federal, defendendo o aumento na alíquota do preço de todos os combustíveis no nosso país. Eu utilizo essa tribuna porque a questão de transparência é primordial na vida pública. É preciso ter lado e posicionamento, é preciso debater com responsabilidade. E o que nós vimos agora é a continuidade de uma guerra de mentira nas redes sociais, utilizando de discursos frágeis e absurdos, que estão fazendo a nossa política, que já está tão ruim pelos erros cometidos pelos mais diversos partidos, a nossa população negar ainda mais a política. Fica aqui o desafio ao presidente da República, que terá que se posicionar agora, porque todo o andamento desse processo, ao qual eu sou o autor da ação pedindo a diminuição do preço dos combustíveis, junto com o vereador Pietro Arnaud, que é advogado no município de Ponta Grossa, junto com o Josmar, que é representante do setor de transporte da área patronal no município de Ponta Grossa que é uma referência em relação ao transporte no nosso país, capital nacional dos caminhoneiros, uma área de grande produção agrícola, que tem grande impacto com o aumento dos combustíveis, e nós não podemos aceitar bravatas e mentiras. Em nome da verdade, nós vamos continuar divulgando esses dados. Deputado Rui Falcão, pela liderança